Salve Maria, sou servo missionário católico, missionário Roberto. É simples. Atos dos Apóstolos 2, Escritura. Desce quem? O Espírito Santo. Sobre quem? As apóstolos 2, que os apóstolos que ele escolheu. Tanto que em Mateus 10, Marcos 3, Lucas 6. Mateus 16, 18, ali vemos a profecia. Pedro, não foi a carne, 16 até 19. Pedro, não foi a carne, é o sangue que tirou isso, mas meu Pai que está no céu, eu te darei a chave de ligar e desligar. Sobre ti, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Mateus 28, 20, o Espírito Santo desceu, o Espírito Santo assiste à igreja. Como vai dizer Mateus 28, só. 20. Ó, ensinar e observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco, todos os dias até o fim do mundo. Olha só. Eis que estou convosco. Por quê? A igreja é a esposa do Senhor. Simples entender isso. Onde desceu onde? Onde desceu o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem? O próprio Deus. O Espírito Santo quem? É Cristo. O Espírito Santo que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Está na igreja. Sobre essa profecia, Mateus 16, 18, o Espírito Santo vai estar ali nessa igreja. As Apóstolos 2, desce o Espírito Santo. As Apóstolos 2, 42, tem uma doutrina. Doutrina inspirada por quem? Pelo Espírito Santo. Porque João 7, 14, minha doutrina é minha, mas daquele enviou. Aquele que quiser tem que extinguir a minha doutrina. O judeu se admira com a doutrina ali. Como esse homem tem entendimento da Escritura? Não é letrado, não tem estudo? João 7, 14 ao 17. Simples. Gálatas 2,7, Paulo fala, não há dois evangelhos. Só apenas pessoas que se meio confusão. Então, se não há dois evangelhos, então é uma só igreja fundada, gerada na cruz. As Apóstolos 2, essa igreja se torna pública. As Apóstolos 2,42 tem uma doutrina. As Apóstolos 2,47 ajuntava outros para o caminho da salvação, porque se tornava membro dessa verdadeira igreja, que é uma só igreja, que tem doutrina, que tem pastoreio, de acordo com a Escritura nos ensina, nos remete. Olha só. E o Espírito Santo diz, a Bíblia diz que eis que estarei convosco. Eu estarei convosco. Então, meu irmão, aí você tem certeza que a igreja se corrompeu? Você tem certeza que a reforma protestante trouxe a solução? Então, o Espírito Santo, ele é Deus. Quem inspirava ali os apóstolos é o Espírito Santo. Quem estava usando a boca de Pedro, de Paulo, de João, é o Espírito Santo. Quem estava usando Cristo era o Espírito Santo. Quem está dando a revelação, Mateus 16, 18? Pedro, não foi a carne, não sei que revelou isso? É o Espírito Santo. Então, meu irmão, não tem como, cara. Tudo é obra do Espírito Santo. Você vê, olha só. A sombra do Altíssimo, Lucas 1:30, que estava sobre a vida de Nossa Senhora. O Espírito Santo desposou ela e o verbo no seu ventre. Simples entender isso, cara. E vão surgir, segundo Coríntios 4, irão surgir pessoas que irão proclamar, anunciar, pregar, profetizar, pular, rodopiar, sapatear, pregar na praça, gritar. Mas não é o Espírito Santo. São pessoas que vão ser inspiradas por outro espírito. São pessoas que vão fundar igrejas, negando a obra de Deus, negando a revelação que foi dada em Mateus 16, 18, 19. Mateus 28, 20. As Apóstolos 2, as Apóstolos 2, 47, vão seguir fundamento de homens.
Bíblia. 2 Coríntios 11, 4. Porque quando aparecer alguém, quando aparecer alguém pregando-vos outro Jesus diferente daquele que vós temos pregado, nós quem? O magistério, que é um só evangelho, é um só Jesus, é uma só profecia, é uma só igreja, é uma só revelação, é uma só esposa, é um só Espírito Santo, é uma só doutrina, é um só pastoreio, é uma só fé que será proclamada mundialmente. Romanos 1:8. 1 Pedro 5:13, a igreja escolhida ali que está em Babilônia. Aquele que vos temos pregado, se trata de receber outro Espírito. Outro Espírito diferente do que haveis recebido. Outro Evangelho diverso do que haveis abraçado igualmente. Aceitai. Olha só. Não é o Espírito Santo. São pessoas que vão ter uso pessoal, vão pregar por sua própria conta. Por quê? É outro Espírito. Porque não está sobre o pastoreio da igreja. Porque não está sobre não se tornou membro dessa igreja, Atos Apóstolos 2:47. São inspirados por outro Espírito, que irão proclamar outro Jesus diferente. Que Jesus diferente? De confusão. Você pega, 2 Coríntios 11, 2 Coríntios 11, 12, 2 Coríntios 13, agora você pega Gálatas 1, 7, 6. Paulo, ele fica impressionado que esse evangelho tão depressa vai ser proclamado. Estou admirado que tão depressa passei daquele que vos chamou a graça de Cristo para um evangelho diferente. Paulo, ele ficou impressionado, cara. A revelação. De fato, 7, não há dois evangelhos, apenas pessoas que semeiam confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo. Mas ainda alguém, nós, o anjo, abaixo do céu, vos anunciasse um evangelho diferente do que vos temos anunciado, seja anatema. Repita o que acabamos de dizer. Se alguém pregar doutrina diferente da que receber, seja excomungado. Paulo fala. Por isso que Paulo em Gálatas, se você pegar aqui, mesmo versículo, Gálatas 2:11, 14 anos mais tarde subia a Jerusalém. Barnabé levando também Tito, para reconhecer a graça que foi dada a ele. Gálatas 2:9, as colunas. Para não ter caminhada, ele expôs o seu evangelho, que foi revelado por Cristo. É o mesmo evangelho que Pedro pregava, é o mesmo evangelho que São Tiago pregava, é o mesmo evangelho porque é o mesmo Espírito Santo. Por que Paulo não fundou logo a sua igreja, a sua denominação, começou a proclamar Jesus, outros, etc. Não, porque tem que se tornar membro da igreja, para não ter caminhada em vão. Em 1 Coríntios 1:10, para estar o mesmo sentimento. Mas Paulo repreendeu São Pedro. Não. Comportamento, não em matéria de dogma. Simples entender isso, cara. Mateus 12:25, Marcos 3, Lucas 11:17, divisão será destruída. Você pegar em número 16 ali, você vê ali a contenda de Coré. Deus colocou um ponto final, cara. Segundo Apocalipse 12:4, Satanás arrastou a terça parte das estrelas do céu. Divisão, cara. Deus, ele não aceita divisão. Você pode ver, a primeira revolta ali, a primeira divisão, foi lá na glória, cara. Olha só. A Bíblia deixa bem claro, pô. Satanás arrastou a terça parte da estrela do céu. Seduziu aqueles anjos. E precipitou aqui a terra. O que ele fez lá, ele fez aqui. Mas lá ele não teve êxito, mas aqui ele está tendo êxito. Mas porém, Cristo fundou a igreja para contradizer essa mentira, para refutar, para cair por terra a obra do diabo, para envergonhar o diabo. Morte de cruz. Olha só.
Simples entender isso. É uma só igreja. Salve Maria, sou missionário Servo.